luz do que está acontecendo também aí na mídia para tentar desqualificar a denúncia do Gonê de olho numa pressão do governo Trump ou de... Ninguém me tira da cabeça, cara, que tem um dinheiro correndo para a Folha de São Paulo e que pode estar passando pelo Glenn Greenwald, que é colunista da Folha, e dá os furos a respeito do Rumble. O Glenn Greenwald é uma das estrelas desse Rumble aí, cujo dono é o Peter Thiel, e um tal chamado Chris Pavlovski, um delinquente que entra aqui no Brasil, nas redes sociais dele, para xingar o ministro da Suprema Corte, desafiar, não sei o quê. Agora está se ferrando, porque, como eu disse, o Alexandre de Moraes dobra a aposta. Você não acha estranho? Você não acha que tem grana, e não é só da Faria Lima? Não é jornalismo. A Folha está tentando, assim, de toda maneira, desqualificar o Alexandre de Moraes e o que o Gonê fez com a denúncia dele, que é impecável. É impecável. Eles tentaram fazer uma matéria dizendo que é cheio de brecha, não sei o quê. Chamaram juristas, não tinha ninguém. Tinha o advogado do Bolsonaro, que, por óbvio, fez uma defesa mequetrefe ali, né, do cliente dele, falando que o Cid foi torturado, algo assim. Tinha o Flávio Bolsonaro e mais dois aí, bandidos. Não tem grana nisso aí, cara? Hein? E como é que se dá isso, na sua opinião? É depositado na conta da Folha? O Glenn faz esse tipo de trâmite. Por exemplo, ele levou o Monark para o Rumble. Ele é vamos dizer, headhunter. Então, sei lá, ele identifica o Pedro Zambada como um jovem valor aí para a extrema-direita e leva ele lá para o Rumble. E eu desconfio, e ninguém me tira isso da cabeça, de que ele também faz algum tipo de triangulação para botar dinheiro que uma hora precisa ser rastreado dessas big techs no bolso dos frias, para os frias fazerem esse trabalho sujo. Tudo bem, Rei? Fala para mim aí, o que você acha da minha teoria? Fala, Kiko, fala, comunidade, fala, Pedro, boa tarde, tudo jóia? Cara, então, quando a gente fala em Folha de São Paulo, em Estadão, a gente não está falando mais de grupos de jornalísticos, na verdade, está falando de grupos financeiros que têm aqueles veículos como porta-vozes. Isso aí já não é de hoje. Eu não saberia dizer agora quem são os acionistas da Folha, quem tem ali poder realmente, mas o que a gente sabe é que o Grupo Folha ele ganha muito mais dinheiro com o mercado do que vendendo o jornal. Então, acaba que esses interesses eles convergem entre si. Eles são representantes do mercado financeiro, da Faria Lima, são representantes dos interesses internacionais, das grandes agências dos grandes fundos financeiros, e o discurso deles vai ao encontro do que esses caras pregam. E o que a gente vê hoje no Brasil, cada vez mais claro, é um processo de desestabilização contínuo que tem várias camadas. Inclusive, essa fala do Bolsonaro, cara, diz muita coisa. Que, ao mesmo tempo, assim, que o Pedro, eu entendo que o problema do bolsonarismo é o Bolsonaro. Ele é um animal, ele é uma pessoa estúpida. Ele atrapalha o próprio campo político em que ele é líder. Ao mesmo tempo que ele confessa vários crimes, porque ele confessa, não sei porque quis falar demais e acaba se enrolando, os próprios advogados já falaram publicamente que ele fala demais, ao mesmo tempo ele manda um recado para a horda bolsonarista, de que tudo que ele tentou fazer foi para o bem do Brasil, que o ex-condenado Lula veio para poder tomar o poder, esse papo de globalismo, essa palhaçada toda. Ao mesmo tempo, ele justifica para a horda dele que ele tentou fazer alguma coisa para salvar o Brasil. E esse discurso ele vai lá na frente reverberar. Porque o que a gente está vendo hoje é tanto a mídia mainstream como esse ecossistema bolsonarista mesmo, raiz, como também, assim, nitidamente as plataformas, as big techs se movimentando em prol vamos não dizer de um perdão, mas de uma relativização ao extremo do processo contra o Bolsonaro. E isso está se refletindo na sociedade de forma muito séria.
existem muitas pessoas que, de fato, acreditam que o Bolsonaro é inocente, ou que ele não fez nada disso e que é uma armação, ou que ele fez tudo isso bem no Brasil. De um lado, a gente tem a materialidade da prova, eu quero até falar um pouco sobre isso depois, com mais calma, mais dos inquéritos, e do outro lado, você tem a materialidade da opinião pública, que o Bolsonaro utiliza muito bem, porque ele cita a opinião pública, ou seja, ele mostra que está trabalhando com a opinião pública, de que isso é uma grande armação. Se a gente pegar todo esse contexto de teoria de conspiração, dessa guerra híbrida que a gente está vivendo, isso encaixa muito bem. Então, é um momento... Só te interromper, não é teoria de conspiração que você está trazendo aqui. Você está trazendo aqui fatos e está, de alguma maneira, alinhavando-os de acordo com o que a gente está assistindo à luz do dia. Não tem teoria conspiratória nenhuma, não. É tudo verdade, né? Nenhuma. É bom só fazer esse registro, porque a gente não trabalhamos com teoria de conspiração e nem com fake news. O Rei é um dos maiores estudiosos no Brasil de guerra híbrida. Então, tudo que nós estamos trazendo aqui é fatos e realidades. Desculpa, eu só queria fazer esse registro aí. Diga lá. Não, claro, é importante que no Brasil ainda existe, é utilizado tanto pela esquerda quanto pela direita a concepção de teoria da conspiração, de guerra híbrida, etc., como uma teoria da conspiração. E o que eu trago aqui, o que a gente vem trazendo aqui, que há bastante tempo já no debate, é tudo baseado em evidência, em pesquisa, não só minha, como de centenas de pesquisadores pelo mundo que estão se debruçando sobre isso e que estão observando um cenário assustador do que é a capacidade de manipulação da informação. Como hoje isso está se materializando na sociedade. Mas só completando é isso. A gente tem que se preocupar, e muito, não somente com o que nós, democratas, temos como materialidade dos fatos, mas com o que eles têm também de materialidade. E eles têm um grande poder sobre a opinião pública. E isso é um fato inconteste. Então, isso é muito perigoso. Acho que respondi a pergunta. Deixa eu mostrar aqui um trecho da participação do Alexandre de Moraes ontem, numa faculdade, que ele falou das Big Techs. É muito interessante. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Vou botar de novo. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Vou botar de novo. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Muito bom, né? O Alexandre de Moraes tem uma compreensão do papel dele e do Supremo, da democracia e das Big Techs, que vai muito além do que os colegas dele têm. Ele capturou exatamente o que é o espírito das Big Techs no que o Varoufakis chama hoje de tecnofeudalismo. Você chegou a ler as resenhas sobre esse livro do Varoufakis, ou o próprio livro? Rei, você está aí? Você leu ou não? Sim, você claro, conhece? Sim, lógico. Então, como é que o tecnofeudalismo
afeta a política e a democracia. Ele diz que é um estágio agora superior ao capitalismo. Já é outra coisa. O crescente poder das Big Techs, ele diz, na mediação da informação e na influência sobre decisões governamentais, leva a esse estado de coisas que o Alexandre de Moraes está denunciando aí. O Rumble, o Google, o X, todos esses aí que dominam a comunicação, os dados, tentam fazer uma nova maneira de nos transformar em colônias, em feudalismo, tecnofeudalismo. E o termo é muito feliz. Ao controlar plataformas estratégicas, o Musk não apenas acumula riqueza, mas adquire um nível de influência que ultrapassa o de muitos governos. Ele não diz aqui, mas arrisco dizer, até o governo americano. Está na mão dele, com que ele tem negócios. Ele tem negócio com a NASA, por exemplo. Né? Ele explora voos intergalácticos juntamente com o que o Estado americano lhe fornece de subsídio para isso, com a NASA. Ele vai sucatear e tentar colonizar a Lua. Depois eles vão ter que colonizar Marte, e assim por diante. Não tem limite. Enquanto isso, destrói a Terra. Mas até chegar nesse ponto, vão tentar dominar todos os países, dando golpes de Estado. Agora, na Alemanha, já disse aqui, a AfD, Alternative für Deutschland, que tem como líder, curiosamente, uma tal de Alice Weidel, que é lésbica, casada com uma singolesa, ou seja, uma mulher do Sri Lanka, vive na Suíça, tá? Se recusa a falar da vida pessoal dela, porque ela é a antítese de toda a plataforma da AfD. Menos o quê? Né? Ela fala anti-imigrantes, não sei o que. Se fosse assim, ela não teria casado com uma mulher que migrou para a Alemanha. Você vê. E também, homem a homem, mulher a mulher, tudo isso. Ela é exatamente o contrário, mas cabe num figurino de modernidade. Os jovens acham ela ao máximo, chamam ela de rainha, por exemplo. Parece uma princesa nórdica mesmo. Né? O que o Hitler imaginaria como o símbolo ariano. Mas o que esses caras querem fazer é exatamente isso, acabar com os estados. O Alexandre de Moraes está sendo cirúrgico para fazer negócio, porque a democracia é um negócio para esses caras. Invadir países, dar golpes de Estado, fomentar golpes de Estado, colocar governos que vão facilitar o negócio para essa turma, é parte do script deles. Eles ganham dinheiro com isso. Então, a regulação é necessária. É um setor econômico que seja feita de uma maneira responsável. Não é possível que a Globo saia como a virgem nesse puteiro, porque não é. Mas esse debate precisa ser travado de maneira adulta, antes que eles consigam fazer aqui o que já conseguiram fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, na Alemanha. O Musk foi lá e apoiou abertamente um partido que tem como mote Alles für Deutschland, que em alemão tinha, no tempo do nazismo, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. E alles, todos pela Alemanha, é um trocadilho com Alice também, que é o nome dessa líder da AfD. Tá? Esse livro do Varoufakis é uma reflexão fundamental sobre o futuro da economia digital e da sociedade. Se o capitalismo for realmente superado, ou apenas ou está passando por uma mutação, ainda é uma questão em aberto. O que é certo é que o domínio das Big Techs sobre mercados, governos e indivíduos cresce. Cresce muito e cresce perigosamente. Diga lá, meu caro. Então, Kiko, o primeiro golpe e o grande golpe já está acontecendo nesse momento e é dentro dos Estados Unidos. Olha só, quando a gente fala em tecnofeudalismo, a gente está falando de tecnolibertarianismo, que é a ideologia do Vale do Silício, é a ideologia dos magnatas da tecnologia,
é a ideologia da República Californiana, e diz respeito a que o mundo, que o que eles dizem é que o mundo será muito melhor se as tecnologias, as empresas tomarem conta e organizarem a sociedade a partir disso. É isso que o Peter Thiel defende, é isso que o Musk defende. E essas empresas, elas estão já nas entranhas do Estado americano, nos pontos mais sensíveis e estratégicos do Estado. A Palantir do Peter Thiel, ela fornece dados e análise e sistemas de vigilância, etc. e tal, para a FBI, para a CIA, para o Pentágono, para a NASA, etc. e tal. Hoje a NASA não é tão funcional sem a SpaceX. E por aí vai, as empresas de defesa, etc. e tal. Então, o primeiro grande golpe é contra o Estado americano, estadunidense, seja lá o que cada um gosta de colocar. Por quê? Porque eles estão cada vez mais dentro da máquina do Estado e estão tomando conta do Estado. Hoje, para você ter uma ideia, o chefe do FBI é um palhaço conspiracionista que vem desde a época da Covid fazendo desinformação, propaganda pró-Trump. É uma pessoa extremamente desqualificada. É como se pegasse o Alan dos Santos da vida e botasse dentro do FBI. Assim. Só que o cara é ligado aos militares. No podcast. Então, é um podcast. Era um podcast, era um youtuber, um cara que falava de defesa. É. Assim, Kiko, o Varofax já chegou no Brasil tem um tempo, mas agora que as pessoas estão começando a prestar mais atenção um pouco nele. E assim, hoje você lê o Varofax, quando ele fala do tecnofeudalismo, e você lê, por exemplo, o Morozov, é fundamental para mostrar o poder dos Big Techs. Quem é Morozov? Quem é Morozov? O Evgeny Morozov é um acadêmico especializado em plataformas, em Big Tech, em política e tecnologia. Um grande pesquisador, talvez um dos grandes nomes. Esse livro aqui é 2018, essa edição, ele já fala do Brasil, inclusive ele fala português muito bem, já viu algumas vezes no Brasil. Então, acho que ler esses dois caras juntos mostra bem qual é o poder dos Big Techs.